E hoje a gente vai para a parte 2 da missão de como manter a saúde da sua equipe lá em cima. Já falar um pouco de conflitos. Quando a gente fala de conflitos, é sempre um pouco desconfortável. As pessoas geralmente não gostam de entrar em conflito, né? Então a gente tem aí nesse diagrama, né, dois pontos. Então, um ponto que está todo mundo como se estivesse numa boa, aquela harmonia artificial que a gente acaba só se resguardando, guardando também as suas opiniões para evitar qualquer tipo de conflito. Geralmente as pessoas fazem isso para quando não se conhecem, quando não confiam nos outros. Por isso que lá atrás a gente falou da parte que é a mais sólida, que dá o embasamento aí para o resultado aumentado da sua empresa, que é a confiança entre a sua equipe, tá? Entre os liderados, entre os líderes e também dos líderes em relação aos liderados. Se não tiver essa base muito sólida, com certeza esse segundo passo não vai acontecer. Porque se eu não confio em poder me abrir, em poder expor minhas opiniões, em poder, de repente, até errar perante o outro, com certeza a pessoa vai recuar. E aí cria o que a gente fala que é a harmonia artificial. Também, quando o gestor está fazendo as atividades, as dinâmicas de estimular conflito, tem que ser muito bem mediada e no momento certo, para que a gente também não vá para o outro extremo, que no caso aqui é a parte de ataques pessoais e geralmente muito mal intencionados, né? Que também não é nada produtivo. Então a gente está falando aqui de conflitos construtivos, tá? E aí a gente tem nesse meio do caminho a setinha apontando para o ponto de equilíbrio, né? E como é que a gente chega, então, nesse ponto de equilíbrio? Uma das técnicas, né, como eu acabei de falar, é realmente fazer uma mediação, né? O gestor, o CEO, fazer aí a mediação desse conflito para chegar numa solução, de repente, num novo produto, um novo serviço, né? Que seja, agregue para a empresa e aumente os resultados dela, né? Outras maneiras que a gente tem é aplicar exercícios de inteligência emocional, né? Uma delas é justamente, tem toda a administração dos conflitos. Então, primeiro identificar dentro dos líderes qual é o perfil, né, de administração de conflito. Se é aquele líder que gosta simplesmente de impor a sua opinião, se é aquele líder que quer só colocar os panos quentes, só que também acaba não resolvendo, né, a situação. Alguns momentos tem que ser feito isso. Então, como que a gente equilibra? Então, tem toda essa série de exercícios que a gente identifica qual que é a característica mais predominante, né, dentro do líder, né, para essa administração de conflitos, e aí também pontua algumas situações, alguns exemplos, exercícios de como justamente nesse momento eu vou botar, né, fogo no parquinho, né? Vamos incentivar esse pessoal a lavar roupa suja. Nesse ponto não é mais produtivo, como é que eu vou fazer? Então, vou colocar panos quentes? Às vezes tem que colocar panos quentes. Então, quando, né? Então, tem toda essa parte do embasamento de inteligência emocional, os exercícios e os testes, para a gente poder justamente identificar quando e quando. Tá? Outra coisa que, pelo menos aí na minha vivência, deu muito certo, e é claro que eu sou formada, né, sou terapeuta floral, foi a inserção da terapia floral para o equilíbrio desses líderes. Tá? A ideia, independente do que seja, a ferramenta de inteligência emocional, o floral de bar, não é mudar a essência da pessoa, e sim trazer ela para o equilíbrio dela. Todas as características são importantes, tá? Então, só que elas não são tão legais quando a gente está em déficit delas ou está totalmente aí exacerbado. Então, é trazer para o equilíbrio. Traz para o equilíbrio, a gente consegue, inclusive, encontrar, né, a posição de cada um dentro da equipe, né? Porque a gente vai harmonizar. É importante ter aí vários perfis dentro da equipe para poder justamente rodar, né, a empresa e o projeto de uma maneira mais harmônica. Aqui eu dou um exemplo, né? A fotinho do chefe bravão, batendo, aquela coisa que quer muito impor as suas ideias, as suas vontades, fica mais irritado. Eu coloquei um floral, tá? Que é muito característico, né? Mas é claro que existe todo um estudo, mas que só a gente identificar esse tipo de líder, né? Que sai totalmente aí da casinha. A gente pode aplicar, por exemplo, o floral vine,
tá? Que é para justamente trabalhar o equilíbrio dessas pessoas que gostam de impor muito aí as suas ideias e propósitos, tá? E, mais uma vez, a gente também tem que fazer isso, senão a gente não chega a lugar nenhum, tá? Mas, mais uma vez, tudo tem limite, senão você pode se tornar, inclusive, agressivo, como o chefe aí dessa foto. A outra fotinho é a menina aqui um pouco mais envergonhada, né? Então, a gente também tem na equipe algumas pessoas que tá aqui dentro um monte de resposta e acaba se fechando numa reunião, mesmo com o chefe, porque tem vergonha, acaba ficando com medo, né? Então, o mimos é um dos florais que a gente aplica quando a pessoa tem um medo já sabido. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de cachorro, tá? Então, é um dos exemplos, tá? Por que a gente fala que temos que criar esses conflitos construtivos? Sem eles, é bem provável que não se chegue a uma decisão que terá um impacto realmente positivo na empresa. Quando você toma alguma decisão que vai ser inadequada, e aí você ainda vai querer passar isso para a equipe de vocês, aí também tem essa foto. Né? Então, o líder com aquela carinha, aquele sorrisinho mais amarelo, nem ele mesmo acreditando no que ele está passando, e a equipe, ela percebe isso. Então, você vê todo um desinteresse. Então, não tem engajamento dentro da proposta que a empresa tem. As pessoas vão até executar, né? Porque, aliás, está lá o chefe, está lá o líder, está solicitando. Mas não vai ter aquele 100% dentro do projeto. E aí a gente sabe que essa falta de engajamento, e que eu falei também na primeira parte, né, da parte de confiança, acaba inclusive rolando algumas sabotagens entre os membros da equipe, tá? Por isso que é muito importante tentar analisar o perfil do seu colaborador, do seu liderado, fazer uma autoanálise sua e principalmente aí essa cabe demais para o gestor fazer essa administração do conflito. Tem mais daqui a pouco, mais dicas de como manter a sua empresa saudável e aqui segue os meus contatos para quem gostar do conteúdo e quiser mais detalhes. Muito obrigada.